Não dá para saber se é uma questão, às vezes, de experiências de vidas passadas, pode ser. Bom dia, boa noite, boa tarde, viajantes desses de outros planetas. Estamos aqui de volta no Divã Projetivo. Se você caiu aqui nesse vídeo de paraquedas, de avião, ou sei lá de como caiu, e se interessou pelo assunto, que sabe, esse assunto pode ser seu ou de algum parente seu, então não esqueça de se inscrever, comentar, compartilhar e, lógico, dar aquele like. Vamos lá para ler o relato de hoje? Quem é esse homem que aparece nos meus sonhos? Vamos lá? A Lu vai comentar, ler, desculpa, e o Fernando vai comentar junto conosco. Vamos lá? Olá, pessoal. Vamos, então, para mais essa leitura de um relato bem bacana para nós hoje aqui. Quem é esse homem que eu vejo no mundo astral? E eu que acordei com alguém me chamando. Primeiro, achei que estava sonhando. Depois, vi que eu não estava. Pois achei que era um vídeo que eu adormeci escutando e me movimentei para desligar o celular. Foi muito estranho, porque eu tinha a sensação de que conhecia a voz e ela me dava saudade, tristeza. Sentia tudo em fração de segundos. Quando eu voltei para a posição de dormir, vi um homem numa espécie de portal no meu quarto. Era ele que estava me chamando. A voz era familiar sem ser familiar. Assim, naquele momento, aquela voz era conhecida para mim, mas não reconheci o homem quando olhei para ele. E ele está com um semblante triste, me chamava para eu olhar, tipo, oi, estou aqui. Mas não para ir com ele. Depois de segundos, eu levantei sem entender nada. E aquela sensação de tristeza permaneceu comigo por uns 3 dias. Lembro perfeitamente dele. Cabelo, pele, rosto, estatura, tudo. Ele estava bem na entrada do túnel, que parecia um portal. Gente, loucura, mas aconteceu. Tempos antes, sonhei 3 noites seguidas comigo dentro da igreja indo me casar. Detalhe, já era casada. Eu estava dentro da igreja, ao lado do meu então marido, me vendo no corredor da igreja indo para o altar. Eu olhava e pensava, mas o que está acontecendo? Por que eu estou ali? Eu já sou casada. Isso aconteceu às 3 noites. Na última, eu caminhava grávida, vestida de noiva, com uma barriga de 9 meses. Eu pensava, mas eu nem tenho idade para ter filhos, eu já sou casada, o que é isso? E aquela, eu que estava indo para o altar e olhava fixamente, tudo isso dentro dessa loucura. Ok, 3 meses depois eu me separei de uma forma bem dolorosa e acredito que 1 ano depois tive esse sonho com esse homem me chamando. Até hoje não consigo ligar nada. Já tem 4 anos que estou sozinha e esse homem não apareceu. Oh Deus, diga-me onde estás. E aí, Fê, o que tu acha desse relato? Eu acho que algumas coisas que chamam a atenção no relato dela, ela teve alguns sonhos, né, antes. Então são sonhos aí que chamaram muito a atenção dela. Ela estava de noiva, tinha um contexto emocional muito forte, né? Então, por mais que ela não entendesse o que estava acontecendo, mas ela estava grávida, estava casando, algumas coisas aí que tinham um contexto emocional aí bem importante para ela. Não dá para saber se é uma questão, às vezes, de experiências de vidas passadas, pode ser. Muitas vezes algumas experiências elas podem vir em flashes, em sonhos, algumas questões assim, tá? Ou se eram questões do próprio subconsciente dela, fazendo interpretações de sensações e trazendo como imagens. Isso também é possível, isso também acontece bastante. Aí depois disso, ela teve essa experiência aí com alguém que estava no portal e chamava ela. Isso às vezes pode ser com relação a mentores, que às vezes vêm auxiliar a gente para fazer alguma atividade, alguma coisa. Então eles podem levar e fazer esse transporte através de alguns portais. No caso dela, esse reconhecimento da voz, da sensação de que já conhecia, é muito comum às vezes com esses tipos de mentores, amparadores, que a gente já está acostumado, mas a gente esquece quando vem para cá. Ou pode ser também que aí, na verdade, ela estava intuitivamente ligando, é a impressão que traz, que fosse alguém aí que tivesse uma proximidade com ela de vidas passadas, talvez alguém com quem ela já tenha casado, já tenha tido um relacionamento há muito tempo, e teve um reencontro ali, que ele foi ali para visitar ela, né? E aí ela acabou tendo essa lembrança, né, de tempos em que eles viveram juntos, e coisas nesse sentido. Então pode acontecer sim, reencontros com pessoas queridas, pessoas que a gente já teve aí uma relação em outras épocas, e essa é uma das questões que a gente precisa trabalhar muito, porque quando a gente está aqui no presente, a gente está para vivenciar o nosso momento aqui, e às vezes esses encontros, essas lembranças, elas podem tumultuar um pouco o nosso aprendizado, o foco nosso no momento, na vida atual que a gente está tendo. Então, tem uma razão pela qual a gente acabou esquecendo as questões aí de outras vidas, né? Exatamente para que a gente tenha uma liberdade, uma vivência mais profunda daquilo que a gente precisa vivenciar aqui. Então,
questão que eu queria trazer um pouquinho, né? Nem sempre ficar mexendo, remoendo o passado, quando não tem um trauma, não tem uma necessidade, às vezes acaba ajudando, né? Porque a pessoa acaba ficando naquele passado lá, e às vezes aquela pessoa já está aqui, mas ela está vinculada a acontecimentos e coisas do passado. E nem sempre isso aí acaba auxiliando. Então, no caso dela, ela acho que fez uma brincadeira, né? Onde está esse homem que eu não encontrei até hoje, né? Então, às vezes a gente não vai encontrar daquela forma que está lá, mas nada impede que outras pessoas que estejam aqui no momento, ou mesmo aquela pessoa daquela época agora numa nova forma, já não vai ser mais a mesma pessoa, mas às vezes a gente pode encontrar e às vezes a gente não se dá conta, tá do nosso lado ali, às vezes a gente fica procurando pessoas que estão na nossa cabeça, naquele príncipe encantado que a gente deseja exatamente daquela forma que a gente gostaria que fosse. Porque a gente só lembra um momento bom. Agora, as dificuldades, os desafios que a gente vivenciou, isso aí a gente acaba não trazendo. Né? E aí, o que vocês acharam? Então, ela me pergunta, quem é esse homem que eu vejo no mundo astral? Como o Fernando falou, pode ser N pessoas. Pode ser um mentor, pode ser um pai, um tio, um amigo, melhor amigo de outras vidas. Porque em outros negócios ela teve uma visão de vida, de gravidez. Então, com o mesmo homem, não sabemos. E quando a gente volta aqui de novo para esse plano físico, lembrando que nem sempre nós vamos voltar como par romântico, gente. Às vezes a gente volta apenas como mãe que ama o filho que ama o pai. Quem fala isso muito bem é a novela que está até reprisando agora, da Índia, que conta com o ex-namorado, e depois, no final da novela, dando spoiler para quem não assistiu, ele mostra várias vidas que eles tiveram juntos, não só romanticamente, tá? Eles tiveram uma vida e conviveram durante muito tempo, em muitas encarnações, não somente sendo parceiros românticos. Então, vamos acabar com essa mania de poetizar isso, porque nós podemos vir de várias maneiras. Talvez você esteja se perguntando onde estará esse homem, sei que você levou na brincadeira, mas esse homem pode ser um melhor amigo que pode vir aparecer, a sua mãe, o seu tio, o seu avô, o seu pai, e vamos procurar pelo menos, uma alma viva, que está tão difícil a gente de achar, sendo legal, já está aí. E você, Lu, o que você achou, digamos, num modo mais psicológico mesmo, falando? A gente romantiza, né, essa questão de encontrar um parceiro, uma metade, um nome que a pessoa quiser dar, e às vezes a pessoa que está te trazendo crescimento não precisa ser exatamente um parceiro de vida, né? A gente cresce de várias formas no mundo. E claro que o romantizar essa pessoa, esse ser que chamou por ela, enfim, ela identificou a voz como conhecida, mas não conhecida, ou seja, ela ficou meio nessa sensação de que conhece ou não conhece, já viu ou não viu, enfim, como o Fê trouxe, talvez alguma vida passada, né? Então, como a Adri falou também, parar de romantizar isso e se focar nas pessoas presentes, né? Achar a gente legal já é um bom começo de sair dessa romantização de um parceiro ideal, de uma figura que vai nos... Claro que é gostoso ter um parceiro, claro que é gostoso ter uma parceira bacana, que anda junto com a gente, mas não somente isso, né? Então, eu acho que ela romantizou uma questão interna, talvez tenha sido, né, Fê? Talvez tenha sido uma projeção, talvez ela tenha visto realmente alguém, mas não ficar preso nisso, como o Fê falou, não ficar, isso foi uma coisa que aconteceu e pode não acontecer nunca mais, como pode acontecer. Lembrando, que eu falo sempre, não somos donos da verdade, a gente está aqui só fazendo uma análise superficial do que a pessoa trouxe aqui em algumas linhas. Então, fica esse recadinho aí. Tem uma questão, Lu, que assim, a forma como a gente vive aqui, a gente leva muito para as nossas experiências do astral também, né? Porque a pessoa, por exemplo, tem muito medo de fantasmas, espíritos, que vive achando que está sendo perseguida, que tem obsessores. Às vezes tem um mentor ali vindo para ajudar ela, e ela fica morrendo de medo, achando que tem alguém atacando ela na cama. E aí acaba lutando contra o próprio mentor que está ali para auxiliar, para ajudar ela. A mesma coisa, a pessoa que às vezes está em busca e está vivendo aqui muito em função de achar alguém, de encontrar uma cara metade, e ela esquece de trabalhar e ser ela por inteiro, né? Que é o que a gente fala, você aproveita essas oportunidades que a gente tem no astral para também trabalhar essas questões, né? Então, melhorar, trabalhar as questões internas nossas, descobrir coisas nossas que são importantes. Então, quando você está mais neutro nessa questão aí da experiência extrafísica,
fica mais fácil de você definir exatamente o que está acontecendo ali. Ah, era um obsessor, ah, era um mentor, ah, era uma pessoa querida de outras vidas, porque você não traz essa projeção daquele momento ali. Porque às vezes pode ser tanto um amparador, como pode ser também um obsessor realmente, e a pessoa projeta essa vontade de ter alguém nesse outro lado, que seja especial, tudo, e ela acaba não conseguindo perceber o que realmente é. Então, como é que eu trabalho isso, Fernando? É no dia a dia, gente. A gente está aqui nessa encarnação aqui para realmente, aos poucos, um dia, outro dia, a gente vai trabalhando questões nossas. E a projeção astral, a experiência fora do corpo, que a gente gosta de conversar aqui, ela é uma excelente oportunidade para trabalhar muitas coisas aí que acabam aí travando a gente no dia a dia. Então, aí é uma continuidade aí do nosso trabalho, do nosso dia aqui da vigília, que a gente acaba levando aí para as experiências fora do corpo também. Então, gente, mais um relato que foi aqui. Quem será esse homem? Pode ser várias coisas, tá? Então, para você que mandou esse relato, procure-se, tá? Primeiro, procure-se em você. Veja como é que estão as suas emoções, que sim, é importante sentir nossas emoções, tanto aqui no físico como no mundo astral, para que nós não levamos o que nós desejamos para nossos sonhos e projeções. Muitos obsessores, e nós se aproveita muito disso, tanto os obsessores terrestres como obsessores astrais vão estar envolvidos com as nossas emoções. Então, você, mandou relato. Veja, primeiro se pergunte, quem sou eu? Como eu me sinto? Como eu estou? E essas respostas vier de você vai descobrir, aos poucos, quem é esse homem, tá? E talvez depois até voltar de novo e ter uma conversa aí com você. Quem sabe, tudo é possível no astral. Então, ficamos aqui com mais um relato. Muito bom estar com vocês, brincar com vocês. E não se esqueçam de comentar se você também já encontrou com pessoas de outras vidas ou com mentores. Comente aqui. E não esqueça, compartilhe, comente. Aquela coisa simples. Eu poderia estar aqui roubando, matando, mas não, estou aqui, não sou obsessor de ninguém, tá? Beijos e queijos e tchau. Tchau, pessoal. Até a próxima.